Sinceramente, você tem medo de fantasma? Sim? Não? Bem, os discípulos de Jesus tiveram, tanto que ficaram apavorados quando viram Jesus andando sobre as águas. Mas o que são mesmo esses fantasmas? E o mais importante, qual é a postura para a vida prática que nós, os discípulos de Jesus, nos dias de hoje, precisamos ter em relação a esse assunto? Isso é o que nós vamos descobrir nesse estudo maravilhoso de João, no capítulo 6, versículos 16 a 21. Então, meu irmão, minha irmã, se eu fosse você, assistia esse vídeo até o final. Vamos lá? Antes de qualquer coisa, esse vídeo de hoje está muito revelador e vem mais por aí. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para que o YouTube te avise quando eu postar novos conteúdos, ok? Bem, vamos ao estudo de hoje? Antes de começar, que tal a gente fazer uma oração? Então, se você quiser, curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós pedimos que nos dê sabedoria espiritual e revelação para que nós cresçamos no conhecimento de quem o Senhor é e de quem é Jesus Cristo. Por isso nos reunimos aqui em seu nome, Senhor. Também pedimos, Espírito Santo, que nos transforme pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Nós oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes da nossa leitura da Bíblia, acho válido dizer que essa história, quando Jesus anda sobre as águas, nós encontramos no livro de João, capítulo 6, de 16 a 21, mas também nos evangelhos de Mateus, capítulo 14, de 22 a 33, e também em Marcos, capítulo 6, do versículo 45 ao 51. Cada um dos evangelhos conta a mesma história com detalhes um pouquinho diferentes. Por exemplo, Mateus conta que Pedro andou sobre as águas junto com Jesus, e Marcos conta que os discípulos não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães, porque o coração deles estava endurecido. Ei, se você não viu o vídeo anterior, você precisa mesmo assistir esse estudo, onde Jesus multiplica os pães e os peixes, depois que a gente terminar aqui. Porque Deus nos deu a revelação do motivo escondido por trás do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. É tremendo. Vou deixar um card aqui para você e o link na descrição, ok? Vamos à leitura do nosso texto de João, capítulo 6, versículos 16 a 21. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram à praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar, em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram a seu destino. Então vamos lá. Nós sabemos que o Senhor Jesus não estava com os discípulos nessa hora, porque ele tinha se retirado sozinho para o monte, porque a multidão queria obrigá-lo a ser o seu rei. Essa parte da história a gente viu no estudo anterior, lembra? Então, no final da tarde, os discípulos entraram no barco e começaram a remar em direção ao outro lado do mar, onde ficava a cidade de Cafarnaum e também Betsaida. E eles fizeram isso porque Jesus insistiu com eles. Esse detalhe está somente nos evangelhos de Mateus e Marcos, ok? O tempo passou, escureceu e o mar ficou bastante agitado por causa de um vento muito forte que começou a soprar. E os discípulos remavam com bastante dificuldade. Foi então que, em meio àquela dificuldade toda, eles viram alguém caminhando sobre o mar, em direção ao barco deles, e ficaram aterrorizados. Ei, talvez você nunca tenha pensado dessa forma, mas pare um pouco e feche os seus olhos. Imagine que você é um daqueles discípulos e está com o seu remo na mão
dando o seu melhor, remando contra aquele vento e as ondas. E então, no meio da escuridão, você leva um susto quando vê um vulto se aproximando por cima da água. E tem mais, os seus amigos que estão com você naquele barco também enxergam esse mesmo vulto se aproximando. No livro de Marcos, a Bíblia diz que eles gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. E você, no lugar deles, gritaria também? Meu irmão, minha irmã, eu espero que você saiba disso. O mundo espiritual é muito real. E nós temos que aprender a conviver com essa verdade. Mas, segundo a Bíblia, o que são os fantasmas? Bem, antes dessa resposta, eu sugiro que a gente veja o que as pessoas pensam que são os fantasmas. Que tal a gente olhar o que diz na Wikipedia? Fantasma, na crença popular, é a alma ou o espírito de uma pessoa falecida que pode aparecer para os vivos de maneira visível ou através de outras formas de manifestação. Fantasmas são geralmente descritos como essências solitárias que assombram um local, objeto ou pessoa em particular a qual estiveram ligados em vida. No âmbito da ciência, o consenso da maioria dos cientistas é que não há provas de que fantasmas existem. Apesar de séculos de investigação, não há evidências científicas que sustentem que algum local seja realmente habitado por espíritos. Tá, tudo bem. Isso é o que a ciência diz. E também nós vimos o que a crença popular diz. E provavelmente foi por causa dessa crença popular que os discípulos de Jesus ficaram apavorados. Mas o que a Bíblia diz sobre fantasmas e como eu e você devemos lidar com isso? É importante entender que, pelo que a Bíblia diz, os mortos não ficam por aí assombrando os vivos, ou seja, fantasmas não são espíritos dos mortos. No Novo Testamento, as pessoas que morrem são tratadas como alguém que adormece. Por exemplo, vejamos em João, capítulo 11, versículos 11 a 14, como Jesus falou com seus discípulos sobre o seu amigo Lázaro, que havia acabado de morrer. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. Sobre esse texto, alguns acreditam que Lázaro não estava fisicamente morto quando Jesus foi até ele. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chegou ao local, o túmulo já estava fechado. E isso porque o defunto já estava cheirando mal. Um texto importante que confirma que os que morrem estão dormindo, que inclusive serve para nos consolar quando perdemos alguém que amamos, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Vamos ler? Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Acho que ficou claro, né? Que as pessoas que já morreram não viram fantasmas. Até porque, segundo o que a Bíblia diz, quem já morreu está dormindo e aguardando a volta de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, se alguém importante para você faleceu,
a Bíblia diz que essa pessoa está como que dormindo, não está por aí assombrando as pessoas. Tá, mas qual é a resposta? Fantasmas existem ou não? Segundo a Bíblia, na verdade existem espíritos que nós normalmente não enxergamos, mas que podem sim aparecer para as pessoas, falar e até interagir no mundo físico. E a Bíblia diz que existem dois tipos, só dois tipos de espíritos que podem interagir e até aparecer para as pessoas: os espíritos bons e os espíritos maus. Os bons espíritos são os anjos e estão aqui para nos ajudar, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 14. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Bem, esses são os bons espíritos. E os maus espíritos são espíritos enganadores e demônios, que podem até usar pessoas para influenciarem os crentes a se desviarem da fé através de ensinamentos falsos. Vejamos o que a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Acho que já deu para entender, né, que o mundo espiritual é sim muito real e que esses espíritos interagem com as pessoas. Outra coisa muito importante para a gente entender é que os espíritos têm um propósito e que eles nunca são neutros, nunca estão em cima do muro. Ou eles querem nos aproximar de Deus, ou eles querem nos afastar de Deus. Um exemplo de espíritos que querem nos afastar de Deus são os espíritos enganadores, que usam médiums e que se fazem passar por parentes das pessoas que já faleceram. É claro que eles sabem tudo da vida do falecido e se fazem passar por ele para enganar os familiares, levando os familiares a confiar mais e mais nas mensagens desses espíritos amigos e afastando as pessoas de fazerem a vontade de Deus. Bem, já que eu toquei nesse assunto, acho importante trazer aqui qual é a vontade de Deus especificamente sobre essa questão de consultar os mortos e os médiuns, ok? Então vamos ver o que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 a 12. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsará diante de vocês. Bem fácil de entender, né? Esse texto explica tudo. Eu e você não devemos procurar médiuns, bruxos, feiticeiros e cartomantes, por exemplo. A Bíblia está dizendo que as pessoas que praticam essas coisas são detestáveis para Deus. Olha só, não sou eu que estou dizendo, é o que está escrito na Bíblia, ok? Voltando ao assunto dos fantasmas, agora nós já sabemos quem são os fantasmas, certo? Mas como você deve se comportar se aparecer um fantasma, um espírito na sua frente ou em um sonho? Calma aí que eu já te explico, é conforme o tipo dele. Se o espírito que aparecer na sua frente for um anjo, ou talvez se você sonhar com um anjo, agora você sabe que esse anjo apareceu para ajudar você, para cuidar de você, ou talvez para trazer alguma mensagem da parte de Deus. Então, receba bem esse anjo. Demonstre alegria e respeito pela presença dele. Não precisa ter medo. E fale com ele amistosamente. Procure ouvir o que ele tem a dizer ou apenas aproveite a sua presença. Se o anjo disser alguma coisa, procure sempre validar as palavras dele com o que a Bíblia diz,
ok? Isso porque, a gente sabe, também existem demônios que se disfarçam de anjos. Tá, e se aparecer um demônio na sua frente, ou se você sonhar com um, você já sabe que ele está mal intencionado. Sempre está. Essa é a natureza dos demônios. E como você é uma pessoa de Deus que está em Jesus Cristo, você não tem nada a ver com demônios. Não vai querer a presença deles e nem vai querer conversar com esses espíritos enganadores. Concorda comigo? Então você vai mandar esse demônio embora. Você vai dar um comando para esse demônio em nome de Jesus. Bem assim: espírito imundo, sai daqui agora em nome de Jesus Cristo. Mas se você estiver com muito medo, como os discípulos de Jesus estavam naquele barco quando Jesus apareceu caminhando sobre as águas, clame a Jesus, peça a ajuda do Senhor. Ele é fiel e vai te ajudar. Creia nisso. Jesus está a seu favor. Ele disse para confiar nele. Veja o que a Bíblia diz: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sim, meu irmão, minha irmã, agora você sabe que não precisa ter medo de fantasmas. Agora você sabe que eles existem, mesmo que a ciência não consiga detectá-los. Agora você sabe quem eles são e sabe como se comportar diante deles. Se posicione como um filho, como uma filha de Deus, sempre crendo que o Senhor Jesus está sempre com você. Aleluia! Bem, depois de tudo que falamos aqui, eu creio que você já percebeu que esses nossos estudos são importantes para a sua vida. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, ok? E se você crê em Jesus, eu peço que você curta esse vídeo, deixe seu comentário, sugestão, pedido de oração e compartilhe esse vídeo com quem você ama. Assim, você pode me ajudar a ajudar muitas pessoas a entrar no reino dos céus. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.